Então, meu nome é Bruno de Castro, eu tenho 28 anos, sou jornalista e blogueiro. Escrevo para o blog Envelhecer, que é um blog voltado para a temática, como o próprio nome sugere, da velhice. Nasci aqui em Fortaleza, vivi aqui em Fortaleza a minha vida toda e resolvi encarar esse novo desafio de falar sobre um período da vida que eu ainda não conheço, mas que eu vivencio por conta da minha experiência com minha mãe e com a minha tia. O blog ele iniciou tem pouquinho tempo, iniciou dia 12 de setembro e iniciou como consequência de coisas que já aconteciam no meu perfil do Facebook, meu perfil pessoal. O que é que acontecia? Eu vivo com minha mãe, que tem 87 anos, e com uma tia de 95. E esporadicamente eu publicava situações domésticas com as duas. Algumas situações bem engraçadas, porque as duas têm um senso de humor muito bacana, e outras situações um pouco mais tensas. E sempre que esses posts eram feitos no Facebook, existia um feedback muito bacana, muita gente curtia, muita gente comentava, muita gente compartilhava, ou me mandava uma mensagem inbox dizendo que tinha se emocionado, ou que já tinha passado por aquela mesma situação, porque vivia com o avô, com os bisavós, ou com alguém mais velho em casa. Então, existia eu sempre me deparava com o pedido de por que tu não cria um blog, por que tu não escreve um livro com as experiências que tu tem com a tua mãe, com a tua tia, que são experiências muito bacanas e tal. E eu fiquei naquela de, meu Deus, faço, não faço, formalizo um espaço para escrever sobre isso e outras coisas, fico só nessa forma amadora de narrar minhas experiências com as duas, deixo de escrever sobre as duas, o que é que eu faço? E aí depois de um tempinho de maturação, isso durou 2 anos, mais ou menos, esses posts só na minha página pessoal, eu disse, não, vamos tentar. Foi quando eu procurei a diretoria do jornal O Povo, do Grupo Povo, expus a minha proposta de o grupo abrir espaço para ter um blog voltado só para velhice, que é uma coisa que a gente não tem, nenhum grupo de comunicação do Ceará tem. Acredito eu que no Brasil também tenha muito pouco ou não exista, confesso que não tenho isso detalhado. Expliquei os motivos de eu querer esse espaço, me propus a ser o gerenciador desse espaço, tanto do blog quanto de ferramentas paralelas, como fanpage em Facebook, perfil em Twitter ou em algumas outras redes sociais que eventualmente apareçam. E nesse intervalo, do dia 12 de setembro para cá, é o que tem acontecido. Eu tenho tocado o blog sozinho, né? O blog é um blog que tem um perfil muito pessoal, é muito meu mesmo, assim, de relatar não só o meu dia a dia com as duas, como prestar o máximo de serviço que eu puder para quem se dispor a ler o blog. Não é um blog só de crônicas bonitinhas e fofinhas em que você vai ler e vai rir com as aventuras da Teresa e da Alice, ou vai chorar com os dramas delas duas. Você vai lá para ver isso, mas também para ver dicas de especialistas, de médicos, de geriatras, psicogeriátricos, psicólogos, educadores físicos. A proposta é essa. Olha, não me preocupa expor a minha intimidade familiar, porque eu não encaro como sendo uma intimidade familiar. É uma convivência. Do mesmo jeito que eu falo da minha convivência com elas duas, eventualmente eu falo da minha convivência com meus colegas de trabalho, com situações que acontecem na minha vida. Eu acho que tudo depende do modo como você narra a situação. Eu não estou tratando de assuntos íntimos, eu não exponho nada íntimo, eu exponho uma situação, um comentário que minha mãe faz em relação a determinada coisa que ela vê na televisão e a gente acaba dando risada, porque na minha cabeça eu fico pensando, meu Deus, mas como é que uma pessoa de 87 anos pensa desse jeito? Uma coisa completamente nova. Eu me sinto assim num quarto escuro procurando um interruptor para me dar uma luz. Porque como é que funciona? O blog
pela própria proposta, ele tem que ter uma linguagem clara, né, direta, uma linguagem limpa, em que as pessoas leiam e consigam compreender o mais rápido possível. Só que não é a mesma coisa de você escrever na sua página pessoal do Facebook, né? Principalmente quando você tem um blog atrelado a um grupo de comunicação com o peso do grupo de comunicação O Povo, né? Requer uma certa seriedade, requer uma certa consistência. Você não pode postar só por postar, né? A proposta não é essa. Mas eu também eu sempre me pergunto de até que ponto eu tenho que levar essa seriedade, porque se eu transformar os textos numa coisa muito séria, eles vão perder a característica natural deles de que encantou as pessoas quando era apenas uma postagem num Facebook pessoal. Eu sou uma criatura, tanto do ponto de vista de consumidor de conteúdo quanto de produtor de conteúdo, que eu gosto de textos de períodos curtos. Isso desde minha época de faculdade sempre foi assim. Períodos curtos, muito claros, muito diretos. E eu gosto muito de uma vertente do jornalismo que é o jornalismo literário. Uma coisa mais poética, que você brinca um pouco mais com as palavras, que você consegue ser direto e simples, mas sem ser chulo, sabe? Então, por enquanto, dessa experiência inicial, é isso que eu tenho tentado tocar adiante. O que é que eu já percebi que existe um certo bloqueio. Eu gosto muito de escrever tudo em minúsculas. Não me pergunte por quê, mas foi um hábito que eu desenvolvi de uns 7, 8 anos para cá. Tudo meu eu só escrevo em minúsculas, exceto os textos oficiais de jornal, de assessorias por onde eu já passei. Mas o que for de texto pessoal é sempre em minúscula, seja em rede social, seja em blog, seja em e-mail, tudo meu é em minúscula. E eu já percebi que em algumas postagens tem leitores que se incomodam com isso, né? Eu já recebi alguns e-mails dizendo: Bruno, pelo amor de Deus, não faz mais isso porque embaralha a vista da gente, eu não consigo ler direito, eu não consigo compreender. Então, eu vou precisar fazer adaptações sim, porque eu não estou escrevendo para mim, né? Eu estou escrevendo para as pessoas entenderem. Quando eu estou escrevendo no meu perfil do Facebook, eu estou escrevendo para mim, né? A timeline é minha, eu faço o que eu quero, eu escrevo o que eu quero da maneira que eu quero. A partir do momento que eu tenho um blog ou um site, né, um espaço formal para tratar de um determinado assunto, e a proposta é você especializar aquele espaço num assunto que é um universo enorme, como é a velhice, e que é pouco explorado, porque é pouco explorado, então eu tenho que me adequar a determinadas coisas. Eu sei que eu vou ter que fazer concessões, né, de estilo, mas eu sempre quero manter essa linha do jornalismo literário, da linguagem poética mesmo, e de períodos curtos, né? Meus textos são de períodos curtíssimos, de 5, 6 palavras e um ponto, que é o que eu acho que facilita muito a compreensão. Eu, enquanto leitor, gosto disso. Então, eu acho que eu vou manter essa linha. Não sei, a gente está começando ainda, tudo é possível de ser adaptado, mas por mim, a proposta é essa. Como o Brasil e o Ceará cuidam dos seus idosos? Olha, se a gente avaliar do ponto de vista da política pública, a gente ainda está, assim, engatinhando, sabe? Eu acho que existe um fosso muito grande entre o que acontece aqui, no tocante às políticas para pessoas da terceira idade, e o que acontece, por exemplo, na Europa. Por que eu digo isso? Se você visitar qualquer país europeu, o que é que você vai perceber? Que ser velho não significa ser um encosto dentro de casa. Tanto não significa que muitos velhos moram sozinhos, né? É comum na Europa você ver senhores e senhoras morando sozinhos, sejam casados ou não, moram sozinhos. Criam os filhos estão no mundo e eles estão morando sozinhos. E conseguem ter uma vida absolutamente saudável e normal como qualquer outra pessoa, porque é assim que tem que ser, né? Pessoas idosas são pessoas, então elas têm que ter hábitos.
de acordar cedo para ir na padaria, de fazer uma hidroginástica, de participar de algum grupo, de ir para uma festa, de ir para um parque. Elas têm que ter uma vida, né? E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de enxergar o idoso como uma parte da família. O idoso é basicamente visto como um problema, né? Se for um idoso doente, ele é um problema em dobro. Se for um idoso com uma doença incurável, como Alzheimer, por exemplo, é um idoso com problema em triplo, né? As pessoas não enxergam o idoso como uma possibilidade de crescimento do próprio idoso e crescimento pessoal. As pessoas encaram o idoso como um problema. O poder público, em geral, encara o idoso como um problema, né? Você não encontra, não é muito comum, se tem agora um movimento de pressão, mas não é muito comum você encontrar obras adaptadas para idoso. Aí você diz, mas precisa adaptar? Precisa, a gente precisa de barras para as pessoas se segurarem, a gente precisa de um chão antiderrapante, a gente precisa de uma sinalização em letras maiores, porque as pessoas geralmente têm problema de visão, né? Os idosos geralmente desenvolvem esse tipo de deficiência. Então, a gente não está preparado para isso, sabe? Não está. A gente precisa discutir mais. A gente tem parlamentos aqui no Brasil, aqui no Ceará, que os deputados e vereadores sequer discutem assuntos referentes ao idoso. Falar do idoso é falar dentro de uma comissão de direitos humanos. Existe uma comissão para a infância e a juventude, existe uma comissão para a mulher, que são demandas que requerem esse tipo de atenção, sim, mas você não vê uma comissão para tratar do idoso. E aí qual é o cenário que a gente tem? A gente tem uma expectativa de vida aumentando cada vez mais, isso significa dizer que a gente vai ter mais velhos a cada ano, e a gente não está discutindo as demandas dos velhos. Tipo, hoje eu estou com 28 anos, daqui a 50 anos, se a vida caminhar direito, eu vou ter 78 anos, eu já vou ser idoso. Hoje eu não vejo nenhuma discussão para programar a cidade onde eu vivo, ou onde eu ainda vivo, né, para daqui a 50 anos. Eu não sei se Fortaleza daqui a 50 anos vai estar adaptada para receber o Bruno enquanto idoso, que certamente vai ter problemas de locomoção. Eu não vou andar como eu ando hoje quando eu tiver 78 anos. Eu já vou ter mais dificuldade, meu corpo já não vai responder da mesma forma que responde na minha juventude. Então a gente percebe que as cidades não estão preparadas, mas não são só as cidades que não estão preparadas, as famílias não estão preparadas para lidar com a velhice, né? Não existe uma mobilização para lidar com a velhice. Quando a gente tem um velho em casa, em geral a ideia é o quê? Deixa de lado, né? Ou, não, vamos botar ali numa casa de repouso, né? Ou então, não, pergunta ali se o outro filho dele não quer ficar com ele, porque eu não posso, eu já tenho coisa demais para me preocupar. O idoso ele é visto como uma preocupação e não como uma possibilidade de crescimento. Esse é o grande problema. Olha, o público-alvo do blog, eu costumo dizer que é qualquer pessoa. Por quê? Isso é o slogan do blog. O blog se chama Envelhecer e tem como subtema a seguinte frase: porque ou você conhece um idoso ou você vai ser um, né? Todo mundo conhece um idoso ou vê um idoso na rua com alguma necessidade específica. Se tudo correr bem na linha natural da vida, todo mundo vai se tornar velho, né? Consequentemente, você vai precisar conhecer determinadas coisas do universo da velhice para não se chocar, porque a velhice é chocante, né? Quando você tem um idoso em casa, você percebe que ele é o seu futuro, né? Você está ali, você é jovem, você tem 28 anos, 25 anos, 23 anos, e você está olhando para o seu futuro. A pessoa que você está ajudando a colocar na cama é o seu futuro. A pessoa que você está ajudando a comer é o seu futuro. É você que vai estar ali amanhã. Se, obviamente, não acontecer nenhum infortúnio, algum acidente, algo do tipo. Mas é você amanhã. Então, ter um blog para tratar sobre velhice
Eu não quero atingir só os velhos, até porque a população de idosos que tem acesso à internet consequentemente, a redes sociais, que é um boom que movimenta muito a produção de conteúdo, independente do que seja, ainda é muito pequena, né? Cresceu muito, mas ainda é muito pequena. Blog e rede social ainda é uma coisa acessada muito por jovens, né? Mas a proposta do blog não é só conversar com os jovens. Que legal que converse com jovens, porque eu acho que existe, pela naturalidade da coisa, o jovem não está muito interessado em pensar mais para frente. O jovem quer ver agora, né? O adolescente jovem quer ver agora. Mas que legal que se proponha a conversar com jovens, porque pelo menos a gente tenta abrir a cabeça de algumas pessoas em relação a necessidades de pessoas mais velhas. Mas o blog também se propõe a tratar com profissionais de saúde que lidam com isso. E a gente precisa humanizar o sistema público de saúde. Aqui em Fortaleza, por exemplo, 70% da população necessita de atendimento de serviço público de saúde, né? E muitas vezes você vai em hospitais públicos, em unidades de pronto atendimento, hospitais de grande ou de pequeno porte, você vê muitos idosos, né? Você vê muitas crianças, mas você vê muitos idosos. Eu já precisei levar minha tia numa unidade de pronto atendimento porque ela não tem plano de saúde. E eu vi cenas escabrosas de profissionais que não tinham o menor tato para lidar com um idoso, sabe? De minha tia com 95 anos, que é para ser tratada como uma prioridade, independente do que ela tenha, só pelo fato de ela ter 95 anos, ela tem que ser tratada como prioridade na unidade de saúde, minha tia passar 4 horas esperando atendimento, sentada num banco de madeira, num frio absurdo, que não tinha cobertor que desse jeito, porque o velho ele é mais sensível à mudança de temperatura, né? E a gente passar 4 horas esperando um atendimento. E minha tia sair da unidade sem ter um atendimento, sem ter resultado de exame. E a gente preferir ir para casa porque não tinha a menor condição. Então, a gente se propõe a falar com profissionais de saúde para tentar abrir a cabeça dessas pessoas também, né? De que a gente precisa ter um outro olhar para a velhice. A gente não pode ter na cabeça de que porque a pessoa é velha e está procurando atendimento no hospital, eu não vou ocupar um leito de hospital com uma pessoa que é mais velha porque é perder tempo. Eu vou ocupar leito de hospital com uma pessoa mais nova porque ela tem mais chance de vida do que uma pessoa idosa. Eu acho essa uma visão absurda, mas eu já ouvi isso de médico. De que não tem por que eu ocupar leito daqui do hospital com a sua tia, não, meu filho, porque a idade dela é avançada, eu não tenho mais o que fazer. É só esperar ela reagir. E ela foi reagir em casa, porque ela não podia ocupar aquele leito de hospital. Então, a gente se propõe a falar com os jovens, a gente se propõe a falar com os profissionais de saúde, a gente se propõe a falar com familiares que têm muitas dúvidas, né? Existem muitas pessoas que nunca conviveram com idosos e, de repente, o avô cai de paraquedas na vida daquela pessoa, né? Ou a sogra, o que seja. E a pessoa se vê perdida. Meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa situação? Eu tenho que adaptar a minha casa em que sentido? Eu tenho que fazer o quê? Então, a gente se propõe a falar com essas pessoas também. E quem tiver interesse, né? Cuidadores de idosos, pessoas que tenham interesse no tema ou que apenas gostem de ouvir histórias sobre idosos, a gente está aberto a todo mundo. Assim. Eu acho que na internet a gente não pode ter... Obviamente, você tem que ter um objetivo específico, mas a gente não pode ter preconceito quanto a público. Quem quiser chegar e ler, pode chegar e ler, que a gente vai achar muito bem-vindo. Desafio na internet... A internet é um desafio, né? A gente tem que ter linguagens muito claras para cada tipo de setor que você se dispõe a trabalhar. Eu não tenho condição de tratar na fanpage do blog assuntos da mesma maneira que eu trato no blog propriamente, né? Então, isso é um desafio. Quando você se propõe a tratar um assunto muito específico, você abre uma vitrine para elogios e pedradas, né? Por exemplo, antes você perguntou da questão da exposição, se eu não me incomodava de expor minha intimidade e tal. E ele disse que não, mas eu já ouvi de pessoas que, Bruno, você não devia fazer isso, entendeu? Você vai expor sua família, não tem necessidade de você fazer isso.
Então, na internet, a gente está aberto para tudo. E a gente tem que ter um discernimento muito grande de lidar com as demandas que chegam, de pessoas que vão te elogiar, que vão achar a iniciativa massa, que vão se identificar com a realidade que tu está narrando e vão narrar a mesma realidade para você. Já recebi depoimentos de pessoas que, cuidei do meu pai morreu, agora minha mãe está com Alzheimer e eu estou também cuidando. E apesar de ser a mesma doença, de ser a mesma família, mas são vivências completamente diferentes, são desafios diferentes. Porque existe uma diferença de você tratar o idoso homem e o idoso mulher, né? Existe uma diferença muito grande. Existem pudores e medos e vergonhas que você tem que aprender a moldar, né? Então, a internet é um universo meio louco, assim, nesse aspecto de que você não sabe o que você vai encontrar, né? E isso em si já é um desafio de você, meu Deus, tenho certeza de que esse post aqui vai ser massa, que todo mundo vai achar legal, porque é uma prestação de serviço bacana. E não bomba do jeito que você imaginava. Ou você pensar, não, isso aqui não vai dar em nada. É uma coisa tão corriqueira, todo mundo já ouviu isso em algum lugar. E quando você vai ver, a coisa está desse tamanho. Milhões de pessoas já compartilharam, já comentaram, mandaram mensagens para você se identificando. Então, assim, a internet é um espaço meio doido, né? Então, ela por si já é um desafio que a gente tem que ficar atento 24 horas e se adaptar a tudo que aparece, porque aparece de tudo a todo momento. Logo após que acontece alguma coisa, eu já escrevo. Mas isso não é especificamente sobre a situação do blog. Isso é uma coisa minha enquanto jornalista mesmo, sabe? Porque eu fico pensando assim, se eu for esperar para amanhã ou para daqui a algumas horas, eu vou perder o sentimento da coisa, entendeu? E muita coisa você só consegue fazer se você estiver sentindo aquilo ali na hora. Eu não tenho condição de sentir a mesma coisa. Tem muita coisa nesses 4 anos que eu convivo com minha mãe e com minha tia que eu vivi uma única vez. Uma única vez. A gente sentou e conversou sobre aquele assunto e ela reagiu daquela forma uma única vez. Essa história da rede social que eu lhe falei, por exemplo, é uma rede grande que todo mundo cabe, nunca a mamãe repetiu. Então, assim, se eu não tivesse escrito imediatamente, eu teria perdido o feeling da história e eu não teria me divertido horrores como eu me diverti com ela, porque ela disse isso e desencadeou uma série de outros diálogos ali, imediatamente. E se eu tivesse deixado, não, vou anotar para escrever amanhã, eu escrevo. Não funciona. Na minha cabeça, enquanto jornalista, independente de blog, independente de tudo, ou você escreve na hora, ou você corre um sério risco de você perder o feeling da coisa. Entendeu? Até a emoção mesmo. Já aconteceram situações de eu ficar extremamente emocionado com alguma coisa que as duas me disseram e eu escrever imediatamente. Se eu tivesse deixado para escrever depois, certamente não teria saído do mesmo jeito. As palavras seriam outras, a entonação seria outra, a repercussão seria outra. Repercussão que eu digo dentro do Facebook, né? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido, mas também poderia ter sido pior. Então, assim, como eu não gosto de arriscar tanto nessa questão de sentimento, eu acho que tem que ser na hora. Então, como é que funciona na minha cabeça? Aconteceu. Obviamente, se for uma situação mais delicada, de perigo, como já aconteceu uma vez, de uma das narrativas terem sido um acidente doméstico com a titia, e o post ter sido justamente para alertar da possibilidade de acidentes domésticos, de a gente ter que adequar a casa com barras, com rampas, para evitar acidentes. Então, obviamente que a prioridade no momento é atender a ela. Saiu da zona de perigo, está tudo direitinho, foi atendida por médico, fez o que tinha que fazer, agora vamos sentar e vamos escrever. Mas se não é uma situação de perigo, é uma situação de brincadeira, de conversa, uma situação de riso, imediatamente, terminou, já estou aqui escrevendo, porque se não for assim a gente perde o fio da meada, sabe? E aí eu acho que corre risco de ficar uma coisa sem graça, uma coisa falsa, e se for para ficar uma coisa mecânica, eu prefiro não fazer, porque eu acho que não funciona. Bom, o blog chama Envelhecer, ele fica dentro do portal Povo de Comunicação, o endereço é www.blog.povo.com.br/envelhecer. No Facebook a gente está como Blog Envelhecer
No Twitter a gente está como @blogenvelhecer e a gente tem um e-mail para receber demandas, né? Alguém que queira contar uma história, ou queira criticar, ou queira elogiar, o que seja, que é o blogenvelhecer@gmail.com. Então, se você ainda não leu, se você não conhece, se você tem interesse de conhecer as histórias da Teresa e da Alice, minha mãe e minha tia respectivamente, ou de outros idosos que apareçam, que a gente se esbarre aí nas redes da vida, é só acessar.